Pensando, portanto, do princípio e da história das ideias penais na Alemanha do pós-guerra, a escolha deste tema está relacionada exatamente a este ideal de atitude do intelectual na sociedade, da intervenção do intelectual na sociedade, da consciência do capital científico de que é portador. Há muitos intelectuais, todos eles conscientes do capital científico de que são portadores, mas o uso, o emprego deste capital científico poderá se dar ou em benefício pessoal, no desenvolvimento de um clima de construção acadêmica, de mestre e discípulos, em que o aspecto central de toda a configuração deste setor particular do campo científico é a figura do intelectual, ou a atuação deste intelectual poderá ser menos egoísta e muito mais orientada a uma intervenção social que, claro, traz um desgaste, é produtora de um desgaste, um significativo desgaste, quando ele, por uma questão de coerência, se vê obrigado a confrontar ideias de pessoas que lhe são muito próximas, de pessoas com as quais ele eventualmente convive, e isso é um tanto inevitável. Se nós podemos pensar isso, podemos sentir esta realidade em um ambiente relativamente amistoso, como o das ciências jurídicas brasileiras, vamos nos deslocar no tempo e pensar como deve ser ou como deve ter sido esta experiência, essa vivência de um alemão, um jurista alemão consagrado, um penalista alemão consagrado, que, claro, já tendo ali por trás da sua reflexão alguns importantes trabalhos de outros pensadores alemães, mas sendo ele a figura de destaque que era o professor Hasmer, resolve tocar na ferida da atuação, da contribuição dos juristas penais para o direito penal do nazismo. Isso eu vejo como essencial para nós, porque o tema atual no Brasil é exatamente esse, a nossa memória recente. Quem até 2, 3, 4 anos estivesse se preparando para fazer o vestibular no Brasil e com algum espírito crítico, ficaria tocado pensando que história engraçada a história brasileira, que vai até 1964 e depois pula para 1988, começa com Pedro Álvares Cabral, é interrompida em 64 e é retomada em 88. Daí que eu penso que podemos, e ele particularmente me inspirou, e tenho certeza que não apenas a mim, são conhecidas as obras do professor Munhoz Conde a respeito do pensamento de Edmund Mesmer, e outros tantos trabalhos, alguns dos quais eu cito em vários textos, mas ele me inspirou a pensar num intelectual que atua, a pensar num intelectual que interfere na realidade. Eu vou ler aqui 3 pequenos trechos deste texto, no qual ele faz uma interessante crítica à concepção hermética da dogmática penal alemã, e esta crítica, que depois é aprofundada pelo professor Munhoz Conde, ela se orienta ao fato de que determinadas discussões teóricas têm uma função, e eu já deixo muito claro que eu estou partindo de uma perspectiva estrutural funcional, tem uma função política específica, a do encobrimento da atuação concreta de seres humanos concretos, dotados de capital político, científico, na realidade. Diz o professor Hasmer: o caminho seguido pelas ciências penais no período posterior à guerra e aos nazis teve consequências que em breve seriam percebidas. 2 delas foram particularmente marcantes, a saber, o desinteresse pelos efeitos práticos das opções dogmático-penais, especialmente no campo da política criminal,
e a tendência de formular enunciados normativos com a pretensão de solidez e de delimitação hermética. Esta crítica está sendo feita pelo nosso homenageado, um dos mais extraordinários penalistas de todos os tempos. Portanto, é algo que nós temos que refletir. Até que ponto o hermetismo dogmático ele cumpre uma função na estruturação científica, na construção do saber, até que ponto ele vai cumprir uma função outra no mundo político, de encobrimento. Segue o professor. Geralmente aponta-se como passo decisivo rumo a um direito penal nacional socialista o Congresso da então, a IDP, do Instituto, da Associação Criminalística Internacional, realizado entre 12 e 13 de setembro de 1932 em Frankfurt. Neste conclave, diz o professor Hasmer, deveria ser discutido o prosseguimento da reforma do direito penal, com o objetivo de consolidar as tendências liberais, sociais e ciosas do Estado de Direito então correntes. No entanto, esta consolidação só foi possível seguida desta destruidora concessão. Abro aspas, ele abre aspas, sem prejuízo do reconhecimento da influência de novas correntes de pensamento e de significativas alterações em relação às forças políticas. O que eram estas correntes? O que representavam estas forças políticas? Pensamentos político-criminais que nos anos 20 do século XX já haviam conquistado algum espaço na reformulação legal do direito alemão, particularmente do direito processual penal alemão, apontando para o debilitamento, para o enfraquecimento do Estado de Direito. Isso é retomado agora pelo professor Schunemann em vários de seus trabalhos. Tenho a impressão que no que ele escreve em homenagem ao professor Juarez Tavares e que está no livro da doutora Marcial Pontes, o professor Schunemann volta ali a este ponto. Isto mudou. A seção alemã ela passou a se orientar por uma real praxe jurídico-penal e autores importantes vão destacar que as ciências penais da época se recolheram no interior de fundamentações teóricas, fechando os olhos ao que ocorria ao seu redor. Como se verá logo a seguir, a tendência não se inverteu imediatamente após o nazismo. Esse ponto, para nós, é muito importante na fala do professor Hasmer, porque tendemos a imaginar que uma Constituição, quando em 1988, produz o efeito mágico de converter em democratas pessoas que eram filiadas, sinceramente, a pensamentos autoritários, a ideologias autoritárias. Esse tipo de conversão, ela não se dá, ou quando se dá, não é uma conversão sincera, é uma conversão oportunista. É uma conversão oportunista de natureza política. Segue o professor Hasmer, e aqui eu encerro esse trecho da minha intervenção inicial. Concentração em questões fundamentais do direito penal material. Pouca atenção à organização jurídica e fática do processo. A política criminal real e as suas consequências. Como se pode supor, estas foram algumas das estratégias para desviar a atenção. Pós Segunda Guerra Mundial, daquela cooperação intelectual, colaboração intelectual de juristas a um direito nacional socialista. A controvérsia em torno do nazismo era, deste modo, transposta para as elevadas esferas dos juízos de valor, e assim se livrava de se defrontar com detalhes sujos, ou pelo menos não precisava de falar deles. Pensem, se um jurista como Hasmer, alemão, fala isso na Alemanha, por que nós não falamos nada do que foi a ciência penal brasileira, ou pelo menos a sua aplicação nos anos 70? Que medo, afinal de contas, nos move, que nos imobiliza de um juízo crítico a respeito do que se passou no Brasil, especialmente do governo Costa e Silva e do triunvirato de má memória, de má lembrança em diante. Eu creio que, e aí deixo muito claro que essa minha primeira etapa da fala, ela está relacionada à ideia de capital científico, de campo científico, de participação do intelectual nas discussões políticas. Eu quero deixar muito claro que esse, na minha opinião, é um dever do jurista. Um jurista que se omite nesta hora, ele é aquele jurista que eu mencionei no início.
interessado na glorificação pessoal. E deste jurista, nós no Brasil, na minha opinião, efetivamente não precisamos. Muito simples.